Olá, eu sou a professora Silvia Ferreira e falo em nome do AEP. Você que fez a prova da PC Bahia e está aí ansioso com o resultado, com relação às questões de língua portuguesa, estou aqui para passar para você um gabarito extraoficial a respeito das questões que, por assim dizer, foram bem tranquilas, né? Não pegou ninguém de surpresa, nós não fomos surpreendidos, como fomos surpreendidos pela banca VUNESP na prova do TJ Interior. Esta prova aqui, ela foi relativamente tranquila para você que estudou, para você que fez aí o seu dever de casa. Olha só, a gente tem um texto que fala sobre algoritmos e desigualdade. Então, nesse contexto, o autor coloca duas autoras ou duas personagens, assim por se faz referência a duas personagens, e que elas necessariamente trabalham dentro da mesma defesa a respeito desse assunto, ou seja, as duas argumentam a respeito do mesmo aspecto com relação a esse quesito. Então, veja, eu grifei algumas partes principais que são necessárias para que a gente entenda esse texto. Então, ele fala a respeito da Virgínia, desculpe, que é uma professora de ciências, e que ela escreveu, né, ela é autora de um livro que fala necessariamente a respeito da maneira como os computadores estão mudando a prestação de serviços sociais nos Estados Unidos. O foco desse livro é o setor de serviços públicos, e aí a gente já começa a entender uma parte interessante do texto, porque ele diz, olha, o seu foco é o setor de serviço público e não o sistema de saúde privado. Mas, percebe um conector com ideia de adversidade aí? Mas a mensagem é a mesma com as instituições, dependendo cada vez mais de algoritmos preditivos, ou seja, aqueles algoritmos que necessariamente vão fazendo uma previsão para que você tenha uma tomada de decisão a partir deles, e aí esses resultados são bastante peculiares, ou seja, são característicos, né? A gente não pode trabalhar dentro desse texto com a generalização do assunto. E frequentemente injustos. Então ela já chega a uma conclusão, tá vendo? São injustos. E esses algoritmos estão sendo produtivos. E aí ela diz, olha, não vamos jogar fora essa conversa, não vamos falar que de fato os algoritmos preditivos eles devem ser eliminados, vamos tirar de circulação. Não, pelo contrário, tem um aspecto positivo a partir do segundo parágrafo do texto que diz que a Virgínia afirma que já acreditou na inovação digital. De fato, seu livro tem exemplos de onde ela está funcionando, ou seja, em Los Angeles, moradores de rua que se beneficiaram dos algoritmos para obter acesso rápido a abrigos. Em alguns lugares, houve casos em que dados preditivos detectaram crianças vulneráveis e as afastaram do perigo. Então, veja, nesse contexto a gente tem um ponto positivo. De novo, esse texto apresenta o mesmo conector com ideia de oposição, mas para cada exemplo positivo, há exemplos aflitivos de fracasso. Então, assim, não é que não funciona, mas é que os exemplos negativos são inúmeros. Aí ele diz, olha, há exemplos aflitivos de fracasso. As pessoas de uma mesma família foram perseguidas por engano. Em Indiana, há histórias lastimáveis de famílias que tiveram assistência de saúde negada. Então, veja, são muitos exemplos negativos frente aos positivos. E aí o texto traz à tona mais uma especialista ou mais uma escritora que diz assim no outro parágrafo, quarto parágrafo, alguns especialistas em tecnologia podem alegar que esses são casos extremos, mas um padrão semelhante é descrito pela matemática, tá vendo? Então, você tem mais um argumento de autoridade dentro do seu texto que diz, olha, modelos matemáticos mal concebidos agora controlam os mínimos detalhes da economia, da propaganda às prisões, escreve ela. Existe alguma solução? Kate Virginia sugere que uma opção seria que os tecnológicos façam algo parecido com o julgamento de Hipócrates, ou seja, primeiro, ela te dá 3 possíveis soluções ou 3 possíveis melhoras, né? Veja, no primeiro lugar, fazer o juramento de Hipócrates, em primeiro lugar, fazer o bem.
Então, vamos construir alguma coisa para fazer o bem. Uma segunda ideia mais custosa seria forçar as instituições a usar algoritmos para contratar muitos assistentes sociais. Então, a gente tem que trabalhar necessariamente com as pessoas que dão assistência a essa sociedade. Então, assistentes sociais humanos para complementar as tomadas de decisões digitais. Então, eu tenho lá uma padronização tecnológica, né, feita pela tecnologia, mas por trás disso a gente tem as pessoas humanas, né, lógico, para você poder conferir, né, vamos dar uma verificada se realmente esse algoritmo pode ser levado a sério ou não. E a terceira seria a ideia de assegurar que as pessoas que estão criando e rodando programas de computador sejam forçadas, sem qualquer chance de negociação, a pensar na cultura em seu sentido mais amplo. Vamos ampliar a informação. Ok, ou seja, isso que eu disse no parágrafo anterior, isso que está constando no parágrafo anterior, a ideia destas 3 soluções pode parecer óbvio, né? Ou seja, essa última questão, quando a gente fala em isso, assim, esse isso serve para quê? Às vezes o texto é construído de forma a forçar o candidato a voltar no primeiro elemento, desde o início do parágrafo, porque a ideia é a mesma. Aqui, como a gente tem vários pontos positivos e vários pontos negativos, ou seja, 2 ideias que se contrapõem, 2 autoras, depois aqui no penúltimo parágrafo a gente tem a apresentação de 3 ideias, então esse isso a banca já fez propositalmente. O que é esse isso? Você vai confirmar que esse isso está falando referencialmente aos 3 aspectos, vai buscar o último parágrafo, mas qual dos 3 aspectos seria o mais importante? Então, olha só, isso pode parecer óbvio, mas até agora os nerds digitais das universidades pouco contato tiveram com os nerds das ciências sociais e vice-versa, tá vendo que eu tô falando necessariamente dos assistentes sociais humanos e vice-versa, das pessoas serem mais humanas e, por último, que a gente tem acesso à cultura no sentido mais amplo. Então, olha só, a computação há muito é percebida como uma zona livre de cultura e isso pode mudar. Então, veja, eu tô voltando à ideia contida no último parágrafo, mais necessariamente aos 2 últimos aspectos, né? Então, a primeira questão faz referência exatamente à ideia central, que é a ideia expressa pela escritora Virginia. Veja só, ao aproximar os pontos de vista de Virginia e de Kate, das duas pessoas citadas no texto, o autor defende a tese de que os algoritmos preditivos, aí tem uma alternativa, eu não vou falar por letra, porque pode ser que sua prova seja diferente. Então, diz assim, a questão ou a alternativa correta tem que ser essa, olha, veja, vou ler mais uma vez o texto, já vou emendar com a resposta, para você ver que dá pra gente voltar ao texto e comprovar essa resposta, que inclusive eu grifei e ela está contida no 3º parágrafo do texto. Olha só, ao aproximar os pontos de vista de Virginia e Kate, o autor defende a tese de que os algoritmos preditivos podem levar à tomada de decisões equivocadas e injustas. Olha lá no 3º parágrafo. Há exemplos aflitivos de fracassos. Pessoas de uma mesma família foram perseguidas. Em Indiana, as pessoas tiveram assistência médica negada. Alguns desses casos resultaram em mortes. Então, veja, eu posso tomar decisões equivocadas e injustas se eu me pautar somente nesta informação trazida pelo computador. Pronto. Então, guarda aí que a resposta da questão 1 podem levar à tomada de decisões equivocadas e injustas. Vamos lá para a questão 2, aquele isso, né? Que eu falei para você que quando tem esse isso, comumente a banca costuma cobrar a respeito desse valor semântico. O pronome isso, iniciando o último parágrafo, remete, eu vou ler a questão correta, à sugestão de formar programadores de computador a refletir sobre a cultura de forma mais ampla. Ah, Silvia, sério que é isso? Lógico que é. Volta lá no penúltimo parágrafo, no finzinho, que eu li assim, uma terceira ideia seria assegurar que as pessoas que estão criando e rodando programas de computador sejam forçadas a pensar na cultura em seu sentido mais amplo. Ou seja, tem o sentido mais amplo na alternativa E tem o sentido mais amplo na alternativa no texto, no penúltimo parágrafo do texto. Então, essa aqui é uma questão de compreensão, né? Que você volta ao texto e justifica a sua resposta com elementos que são
possivelmente comprováveis. Vamos lá para a questão 3. Aqui é uma questão de regência muito disfarçada, porque a banca não citou a palavra regência. Aliás, foram pouquíssimas as questões, né, que ela fez referência especificamente ao que ela queria, em qual aspecto da gramática o candidato deveria se pautar. Então, olha só, na passagem do segundo parágrafo, Virgínia afirma que já acreditou, desculpem, já acreditou, porque acreditou, porque tá grifado esse acreditou, porque você conversar com ele, né? Quem acredita, acredita em alguma coisa, em alguém, em algo, seria um verbo transitivo indireto regido pela preposição em, que se juntou com o A da inovação, por isso acreditou na inovação digital. A forma acreditou está corretamente substituída sem que se altere o sentido e o restante da estrutura. Então, eu vou tirar só o verbo e vou permanecer com a preposição. Na alternativa A, diz atribuir o crédito. Quem atribui algo a alguém. A preposição é a e não em. Na alternativa B, você já achou a sua resposta, depositou confiança. Quem deposita, deposita confiança. Aliás, quem deposita, deposita algo, que seria confiança. E quem confia ou quem tem confiança em alguém. Percebeu que aqui, mais uma vez, a nossa preposição permaneceu. Então, eu vou ler com a substituição. Na passagem do segundo parágrafo, Virgínia afirmou que já depositou confiança em inovação digital. Tá vendo que deu certo? Por que não pode ser assim? Porque demonstrar-se entusiasta, você se demonstra entusiasmado ou entusiasta por alguma coisa. Quem permaneceu convencido de alguma coisa. E quem se mantém irresoluto, mantém-se irresoluto a alguma coisa. A única alternativa que você esbarra na preposição em é a alternativa B, que diz depositou confiança em. Questão 3, para quem está com essa prova, alternativa B, para quem não está, a resposta é essa, depositou confiança em. Aqui é claro que ele não pode faltar, a próxima questão 4, a respeito do verbo haver, né, no sentido de existir, a gente já sabe, todo mundo sabe, qualquer concurseiro sabe, esse é um verbo impessoal. Claro que ele é impessoal e ele tem que ficar no sentido de existir e ele tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular. Ocorre que a banca vai fazer, lógico, essa pegadinha com você, porque você olha lá no exemplo e esse verbo está no singular e de repente a gente encontra a substituição dele no plural. Por quê? Porque os outros verbos que o substituem não são pessoais. O verbo haver, no sentido de existir é pessoal, ocorrer é pessoal, acontecer é pessoal, surgir é pessoal. Então, quando você faz a substituição, você tem necessariamente que fazer a concordância, visto que depois do verbo haver tem exemplos, tá vendo? O verbo haver não aceita sujeito, mas ele vem acompanhado do seu objeto. Fazendo a troca, este objeto direto do verbo haver será o nosso sujeito. Então, qual é a única alternativa que você pode considerar? De cara, você já vai jogar a alternativa que está assim, soma-se, é observado e surge. Tá vendo? Porque não orna, né? Você não combina aqui com a palavra exemplos. Sobram, tomam-se nota, só que aqui está tomando o quê? Só assim, as notas são tomadas? Poderia ser, mas aqui é nota. Então, toma-se nota de. A única alternativa que seria adequada à substituição seria a alternativa A, cujo verbo é registram-se. Registram-se exemplos aflitivos de fracasso. Quem está com essa prova, alternativa A. Quem não tem, a alternativa é registram-se. E a gente vai para a próxima, que diz assim, uma segunda ideia mais custosa, é um elemento do texto, seria formar as instituições, forçar, né, as instituições a usar algoritmos para contratar muitos assistentes sociais humanos para complementar as tomadas de decisões digitais. Essa passagem do quinto parágrafo, posso reescrever? Posso, sem problemas, desde que você não mude a construção. Ocorre que aqui tem um erro gritante na alternativa A, porque a gente entende assim, mais custosa. Uma segunda ideia seria o verbo futuro do pretérito, lembra? Ele tem um casamento certo marcado. Ele não se relaciona com qualquer um. Ele vai buscar o imperfeito do subjuntivo. Mais custosa, uma segunda ideia seria fazer com que as instituições usassem. E ali na nossa alternativa está usariam. Então, esquece. Por esse mesmo motivo, a gente vai tirar a alternativa B e a alternativa E, porque elas têm exatamente os verbos errados. Então, você tem usariam,
usariam, usem e usam, não deu certo. Tudo bem? Além de outros erros, por exemplo, você tem assim no finalzinho dessa mesma alternativa, a medida em que, esquece, é a medida que, são 3 palavras. Na medida em que, 4 palavras, aí sim eu poderia usar essa locução, mas no sentido de causa e não de proporção, que é a intenção do contexto. Então, 2 erros na alternativa A. Avançando para B, tá dizendo assim, ó, além do verbo usem, que deveria ser o usassem, você tem um problema com relação à regência, em detrimento de, não em detrimento a, ok? Vai para a alternativa C, que tem uma crase ali antes do verbo, visando a complementar. Não, esquece, crase antes de verbo, você vai para o inferno. Por esse mesmo motivo, a gente já eliminou também a alternativa E, que além do verbo estar, não estar o verbo usassem, ainda você tem de novo a crase antes de verbo a complementar. Por isso, a alternativa correta eu vou ler para você, ó. Mais custosa, uma segunda ideia seria fazer com que as instituições usassem algoritmos para contratar muitos assistentes sociais humanos, com o intuito de complementar as tomadas de decisões digitais. Linda, maravilhosa. Vamos lá para a última questão, uma frase escrita em conformidade com a norma padrão e com as regras de apresentação de um texto oficial, redação oficial, correspondência ou as mensagens, é a forma de comunicação na administração pública, por isso ela tem que estar pautada dentro do princípio da concisão, da formalidade, padronização, clareza, impessoalidade e formatação. Ah, já sei, eu comi o manual da redação oficial da Presidência da República. Ótimo, sem problemas, teve uma questãozinha aqui que provavelmente salvou a sua pele ao fazer essa leitura. Olha só, na letra A, diz assim, em função de um mau funcionamento. Troca esse mal pelo contrário. Ah, se vem em função de um bom funcionamento. Então, aqui você já tem errado, né? Porque esse contrário de mal, esse mal que você está falando é bom, por que a gente está usando esse mal com L? Mal com U, contrário é bom, mal com L, contrário é bem, mal com U é adjetivo, mal com L é advérbio. E aqui eu estou dizendo necessariamente, qualificando o funcionamento. Por isso, aqui, a gente já tem um problema sério. Ainda na mesma alternativa, seguindo lá, você tem, pedimos para a vossa senhoria. Vossa senhoria, pronome de tratamento, com a intenção de afastar essa autoridade, ou seja, ela não tem nada a ver com a gente, você tem que tratar com respeito. Por isso, eu não coloco o artigo, porque o artigo, ele caracteriza uma aproximação, uma certa intimidade, uma certa restrição a essa autoridade. A autoridade, ela está necessariamente num nível hierárquico diferente do nosso pessoa cidadão, por isso ela tem que ser tratada de maneira diferente. Ó, o próprio nome está dizendo pronome de tratamento, e aí eu não posso colocar o artigo antes. E por esse motivo, a gente trabalha assim, ó, o pronome de tratamento, ele substitui a segunda pessoa, mas a concordância é em terceira. Então, você tem 2 verbos ali, ó, refazeres e receberes, que estão necessariamente comprometidos. E ainda tem um problema de concordância. Os 30 dias são contados, esses 30 dias são contados do momento em que receberes, ou que você receber, né, essa circular. Vamos lá para a alternativa C, que eu vou falar as erradinhas, depois eu vou ler a correta para você. Ó, se você está falando com a autoridade, você não diz sua senhoria. Então, o erro da letra C está aqui, está dizendo, ó, em razão de um mau funcionamento de nosso sistema de dados, sua senhoria, não é vossa senhoria, terá que refazer. E ainda eu tenho aqui uma preposição inadequada. Digital, sua senhoria terá que refazer o cadastramento na plataforma digital da secretaria em um prazo de 30 dias, o qual e não do qual, como consta aqui, e a partir de novo com crase. Vamos para a letra D, tem um mal com L de novo, já errei, tem o sua senhoria, já errei, e tem ainda a alternativa E, que nós temos o mal com L, já errei, vossa senhoria com crase, já errei, e a vossas mãos, primeira concordância, segundo crase, o A no singular diante de uma palavra no plural, o A no singular, ou mesmo que estivesse no plural, você teria que colocar a crase só se você tivesse esse pronome possessivo, realmente estaria correto. Se você tivesse as vossas mãos, a crase estaria correta, o uso do pronome estaria incorreto. Então, aqui ferrou todo o caminho, vou ler para você a alternativa correta.
Letra B, para essa prova que eu estou aqui, ó. Em decorrência de um mau funcionamento com U de nosso sistema de dados, pedimos à Vossa Senhoria sem crase que refaça na terceira pessoa o recadastramento na plataforma digital da Secretaria em um prazo de 30 dias a contar do recebimento desta circular. E aí, com isso, nós encerramos a nossa correção, o nosso comentário. Eu espero de coração que você tenha tido muito sucesso nesta parte ou em toda a prova. E sempre dizendo para você que nós aqui do AEP estamos sempre com você, independente do seu resultado, qualquer que seja a sua intenção de continuar estudando com nós para qualquer outro cargo, para qualquer outra prova. Estamos aqui para receber você de braços abertos, seja um resultado positivo, seja um resultado não tão interessante, mas a gente está junto aí para lutar pela sua aprovação. Até a próxima!